quando eu vi esse brasileiro gato demais, eu apaixonei imediatamente. Olá, gente! Gringa doida aqui com vocês. Eu sou uma americana casada com um brasileiro aqui, meu marido querido. Eu tenho uma obsessão com o Brasil e tudo sobre Brasil. Então, bem-vindos, amiguinhos, bem-vindos! Hoje eu vou contar pra vocês uma história épica. Como eu conheci o meu marido. E o mundo mudou para mim. E para mim. É verdade, né? E depois que eu contar, meu marido querido aqui vai contar a versão dele. E vamos ver se você tem uma memória boa, hein? Então, prepara-se, gente. A drama começa. O ano foi 2013. A cidade foi Nova York. Cena de filme? É, foi muito mágico, né? Muito romântico. Eu estava estudando numa escola em Nova York para a música. Eu estava preparando para um teste. Eu estava muito estressada para esse teste. Eu estava andando no quarto de praticando. Então, eu liguei para a minha mãe e eu estava falando com ela. Nossa, eu estou muito estressada com esse teste. E ela falou comigo. Querida, vai relaxar um pouco, né? Vai sair na noite. Então eu falei, putz, mãe, ok. E essa noite tinha um show de música da escola. E eu fui com alguns amigos da escola. Posso falar um pequeno detalhe? Por favor. O show de música era de um artista cujo nome era um artista que tinha formado na escola e o nome dele era B-I-L-A-L. Bilal, mas em português, Bilal. Esse é Pinto? É Pinto? Que significa? Eu não lembro. Depois de uns anos eu expliquei pra ela que Bilal no Brasil é um pouco diferente. O nome do cara é Bilal. Mas eu esqueci, é Pinto? É. Putz. Então, esse show foi num clube legal, no Nova York. E eu entrei no clube. Eu fui na mesa bem em frente do palco. Eu estava sentando na mesa em frente do palco e um amigo de mim, ele estava andando para a minha mesa e com ele tinha o homem mais atraente que eu vi na minha vida. Esse homem está aqui conosco hoje. Parabéns! Então, esse homem maravilhoso entrou na cena. Ele estava vestindo de casaco de couro preto. E ele tinha o cabelo mais lindo que eu já vi na minha vida. E muito cabelo. Eu estou lembrando que eu pensei na minha cabeça, eu estava olhando o seu cabelo. Eu pensei, nossa, que atraente. Muito atraente. Eu apaixonei imediatamente. É verdade, eu apaixonei. E esse homem que eu estou contando nessa história se chama Philly. E ele está conosco hoje. Aqui Olá. ao meu lado. Que longa introdução, eu tô falando já antes disso. Bem-vindos, marido querido. Muito obrigado. Bem-vindos. Então, depois do show, o grupo da mesa saiu da mesa. Então, nós fomos embora. E eu esperei um pouco para trás do grupo, porque eu queria conversar com você. Então, eu estava andando um pouco devagar. Eu precisei de fazer essa conexão. Então, nós estávamos começando de conversar e fazer um pouco de bate-papo, fazer um pouco de conexão e ele estava zoando para mim porque eu não tinha um casaco e foi um pouco frio em Nova York no, não inverno. Início do outono, né? Outono. E ele estava zoando comigo em um jeito flertício. Foi isso? Flertício? Flertício. Não, isso não existe, mas flertando. Flertando. Ele foi flertando comigo. Eu sabia isso. Eu estava um pouco nervosa falando com ele, andando. E depois ele falou comigo que ele passou a estação de trem que ele precisou de ir levar você para a casa de você. Mas ele passou a estação porque ele queria conversar um pouco mais Andar um pouco comigo. mais. É verdade. E quando ele foi embora para a noite, eu lembro que eu virei ao lado de mim para minha amiga e eu falei, você acha que ele estava flertando comigo? E ela falou, sim, com certeza. Eu falei com ela, eu gosto dele. E esse foi a história. Ah, esqueci uma detalhe. Depois do momento de casamento,
casaco, eu falei, eu sou uma menina do Colorado, eu não sinto frio. E ele falou, que isso? Eu sou do Colorado também. Ele cresceu um momento da vida dele, na infância, em Colorado. Então, plau, nós tivemos chiplau, uma conexão imediatamente muito legal. E depois desse dia, nossa senhora, eu não podia parar de conhecer esse homem, de conectar mais com esse homem. O resto é história, né? Então essa é nossa história de encontrar um com o outro. E foi mágico demais, Foi né? mágico. Sim. Então, essa foi a minha versão da história. E agora eu quero ver o outro lado da história. Se você tem mais detalhes ou se você tem mais pensamentos sobre esse momento em tempo, o início de nós. Então fala comigo, marido querido. Você tá pensando? Tô pensando. Porque eu não tive nenhum preparo pra isso, então tem que lembrar. Era setembro de 2013. Lindo. Era... Qual dia? Era uma quarta-feira, eu lembro. Pausa aí. Essa é uma detalhe que eu esqueci. Foi eu não uma sei porque quarta. eu lembro que era quarta. Gente. E era dia de semana, então tinha o show do ex-aluno lá, Bilal. Eu estou muito chocada em essa detalhe. E antes da gente ser oficialmente apresentado naquela noite, no show, teve um momento na escola que tinha uma área de lazer, que eu tava sentado no sofá e você tava com um monte de amigo e nossos olhares cruzaram, lembra? Eu lembro isso, mas foi o mesmo dia? No mesmo dia, só que à tarde. Senhora. Pensei, nunca vi essa menina na escola. E você? E aí, à noite, quando a gente se conheceu, eu pensei, era aquela menina. Você pensou, nossa, que gata. Sim. Nossa. Claro, essa menina tem potencial pra ser uma gringa doida. Nossa, e também sua esposa? Você pensou isso? Que isso? É muito doido, né? Porque a probabilidade de você ser a minha esposa provavelmente é uma probabilidade maior do que você virar uma gringa que fala português. Doido, né? Voltando ao caso, quarta-feira, eu conheci uma pessoa na escola, um dos poucos amigos que eu tinha feito porque só tinha umas 3 semanas de aula, um mês de aula. E a gente ia no show, ele ia também, então eu fui com ele. Quando eu cheguei no show, eu fui sozinho, mas por acaso eu cheguei lá e ele tava na entrada. Eu não lembro se a gente combinou de encontrar lá, mas aí ele falou, tem uma mesa com alguns amigos meus, vamos lá. Aí ele andou até a mesa e nós chegamos na mesa. Sim. Minha mesa. Eu lembro que a gente tava bem perto do palco e eu acho que eu tava sentado... Era uma mesa quadrada, então você tava aqui, eu tava virado pra cá, mas vendo o show ali. E aí de vez em quando eu ficava olhando, que menina interessante. Só que ela, pelo visto, fingiu muito bem, porque toda vez que eu olhava pra ela tava olhando irresolutamente pro palco. Não vi uma vez os nossos olhares se cruzarem, mas... Não, eu preciso de falar uma coisa. Pausa. Eu esqueci de falar isso no meu parte, mas eu estava fazendo a mesma coisa, porque nós tivemos uma amiga entre nós, sentando. Entendi. E eu podia sentir fisicamente a energia dele. Eu não estou zoando, eu não estou zoando. Gente, minha energia emana. É muito toxicante. Intoxicante. Desculpa, intoxicante. E eu podia sentir essa energia e eu estava olhando assim também muitas vezes. Não, então no show inteiro nossos olhares não se cruzaram. Porque eu não queria que você sabia que eu estava olhando a você, mas bem eu discreta. estava olhando. Que coincidência, né? Então, continua. Então, foi isso. A gente assistiu o show todo. Tá certa, o grupo de umas 5 pessoas, talvez, se levantou e a gente foi embora. E a gente tava caminhando numa direção e eu acho que chegou um momento que tava só nós 3. Eu, você e uma amiga sua. Mas, na verdade, tinha um grupo e a gente começou a conversar. E realmente, pra puxar algum assunto, eu sabia que vocês eram do Colorado, porque o meu amigo que eu tinha conhecido era do Colorado, então a gente tinha conversado, que eu cresci no Colorado. E como ele falou que vocês estudaram de criança, eu sabia que você era do Colorado. Então a gente começou a conversar, falei a coisa da jaqueta, porque era outono à noite em Nova York. E não tava tão frio assim, mas eu tava com uma jaqueta de couro que no inverno não ia fazer nada, mas tava uma temperatura legal, mas o suficiente pra começar a usar roupa
roupa de inverno. Mas pra puxar um papo, né? Ela tava com uma camisa branca, tipo assim, uma camisa estilo de malha, assim, super fina. E tava um friozinho, talvez devia estar, sei lá, uns 14 graus. E aí ela ficou toda... eu não sinto frio, eu sou do Colorado. Hoje em dia, ela é uma garota do Brasil e uma garota da Califórnia. Então ela sente bastante frio. É verdade. Hoje em dia, você estaria como um casaco. Mas rendeu um assunto, aí a gente continuou andando e o pessoal foi indo embora. Inclusive, meu amigo foi embora e tinha realmente um ponto que eu poderia ter descido. Mas eu pensei, eu sei que vocês estão indo numa certa direção. Aí a gente andou bem mais junto, que eu fui eu entrei no Union Station lá, que era um ponto principal. E foi isso. Nossa, eu adorei. Muito lindo. Ele arrasou. O que vocês acham? Ele arrasou. Fala nos comentários, tá? Então, só quero perguntar algumas perguntas para você. Não olha. Você mais ou menos falou isso, mas eu quero saber qual foi sua primeira impressão de mim. Nossa, tem tanto tempo. Obviamente, a primeira impressão é que eu achei que você era muito bonita. E eu acho que misteriosa. Nossa senhora! Porque a gringa, quando ela tá pensativa ou calada, ela tem umas sobrancelhas que são bem sérias. Então, quando você olha ela, se ela estiver concentrada no computador, ela tá assim. Então, eu acho que a mistura de eu ter te visto na escola antes e depois no show, e você tava bem olhando o show, eu achei bem interessante. Tipo, nossa, que olhar sério dessa menina. Talvez eu estava fazendo um show pra você, porque talvez eu queria... Eu não lembro, mas talvez eu queria que você estava olhando a mim e pensando, nossa, ela é muito entrando na música. Não sei. Curtindo a música. Era uma faculdade de música. Talvez foi isso. Mas me chamou também a atenção, coincidentemente, o cabelo dela era muito bonito. Engraçado, né? Eu achei o cabelo dela maravilhoso. Ele é liso e tem umas cores legais. E ela achou o meu cabelo bonito, porque é muito cabelo. E vamos combinar muito bom no neném, né? Uma mistura que pode dar certo, sim. Isso. Pergunta número 2. Você imediatamente tinha uma interesse romântica comigo? Imagino que sim, né? Porque por isso que eu estava flertando e conversando sobre o frio. Nossa, você não tá com casaco? Adoro. Também, mas você sabe, hein? Quero saber, na sua opinião, qual foi o nosso primeiro encontro, date? Como você fala isso? Eu acho que pode ser um encontro, mas um date, né? Eu acho que no Brasil o pessoal tá usando date agora também. Então, qual foi o nosso primeiro date oficial na sua mente? Eu acho que nosso primeiro date oficial... Depois que a gente começou a conversar, a gente conversava vários dias depois da escola e eu tinha que pegar o metrô pra bem mais longe e ela morava nos dormitórios da escola, que era um pouco mais perto. Eu acho que o primeiro date oficial estava pra ter um show gratuito no Central Park e olha que doideira, o show era de graça. Ia tocar Kings of Leon, Alicia Keys, seguido de John Mayer e quem fechava era Stevie Wonder. Foi maravilhoso. Showzaço, gratuito. Então, obviamente, eu queria ir. E aí eu lembro que eu convidei ela, porque era daqui a, sei lá, uma semana. Eu falei, eu tô indo nesse show. Eu já ia sozinho, com certeza. Eu falei, nesse show, quer ir? Aí ela, quero! Ela animou imediatamente. Eu falei, interessante. Ela animou bem rápido. Claro! E aí, nesse dia, eu lembro que eu nunca tinha comido comida tailandesa. E é uma das comidas preferidas dela. E hoje em dia é uma das minhas comidas preferidas. Comida tailandesa é bom demais. Muito bom. E ela conhecia um restaurante que era bem longe do show, não tinha nada a ver, mas a gente começou a noite meio cedo. Vamos comer comida tailandesa antes. Ou foi depois? Eu acho que foi depois, mas eu não lembro. Eu acho que foi depois. Porque o show era de dia, é verdade. Então, a gente, depois do show, foi bastantes horas, né? A gente chegou lá de tarde, 3 horas da tarde, foi até de noite, showzão. De lá a gente tava com fome e você tinha ido num restaurante tailandês no East Village, né? Eu acho que foi East Village. E bem longe do Central Park, a gente pegou um metrô e fomos e comi comida tailandesa pela primeira vez. E um detalhe desse restaurante é que a Kiki, na época, ela tinha 18. E nos Estados Unidos, só pra beber, você tem que ter 21. E ela falou, não, vamos nesse bar aqui, que a gente pode pedir bebida lá e eles não pedem identidade. E realmente não pediram, né? A gente pegava um drink frozen que tinha tipo uma bandeira, tinha 3 cores o drink, era bom demais. Nossa. E assim começou o nosso amor pela gente e pela comida tailandesa. É verdade, muito amor. Então esse foi o nosso primeiro encontro, muito mágico. Que show e comida fantástica. Sim. Minha última pergunta pra você é isso. É o seguinte: qual foi o momento em que você percebeu que nosso relacionamento foi muito sério? Que pergunta difícil, né?
Já tem quase 12 anos. Eu acho que ele foi meio sério desde o início, meio esquisito assim, porque a gente de cara já ficou conversando o tempo todo. Quando eu digo esquisito... eu achei que ela tava brigando porque eu falei esquisito. Não, foi muito... Não foi muito normal. Atípico. Atípico. Foi atípico. Foi atípico. Palavra nova aí pra você. Atípico. Eu vou escrever essa palavra. Porque foi bem... Já de cara a gente conversava muito e etc. Não teve aquele medo de... isso tá indo rápido demais pra mim. Exato. Eu nunca pensei isso também. E eu lembro quando eu estava falando no telefone com minhas amigas, eu lembro explicando que eu estava totalmente... Como você fala in love? É apaixonada? Então, eu estava apaixonada com esse homem e eu lembro que eu tinha uma amiga que ela falou, putz, não é apaixonar, não é amor, só é lusto. Luxúria. Luxúria, talvez. Não é isso, talvez. Mas só é bobinha. É mais... Uma paixãozinha de escola. Exato, não é tão sério. Eu estava... Você é muito errado, você não entende nada disso. Porque eu estava... Realmente, eu nunca senti esse jeito. Eu sabia imediatamente que esse foi o meu futuro. E olha aqui, 12 anos depois. Nós estamos aqui, hein? Então, é isso, gente. Essa foi nossa história romântica. Eu adorei contar minha versão e escutar sua versão. Eu adorei os detalhes que você lembrou. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui no show da Gringa Doida. Amigo, que isso? De nada, marido querido. Você é bem-vindo sempre, né? Obrigado. É isso. Fala nos comentários 2 coisas. Comenta na nossa história. Ou se você tem perguntas pra nós, fala nos comentários. Eu adoro de responder a vocês. E eu adoraria escutar sua história romântica. Se você quer compartilhar isso também, né? Eu espero que você adorou esse vídeo. Fala nos comentários para marido querido. Vai de novo no vídeo. Queremos mais marido querido, tá? E talvez ele vai graçar a nós com a presença dele. Então, se você gostou desse vídeo, dá um likezinho, se inscreve no canal e ver esse vídeo aqui porque você vai adorar. Então, te vejo no próximo vídeo e sua energia boa no próximo vídeo. E beijo. Tchau! Hoje eu vou contar uma história épica. Hoje eu vou contar com vocês uma história épica. Pra vocês, if you're gonna say vocês. Contar com vocês. Nossa, marido.